Olá, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entritecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O tema da mensagem: a impureza da igreja de Coríntios. Há entre vós fornicação. O apóstolo Paulo passa a escrever sobre um informe recebido da imoralidade na igreja de Corinto e a recusa de seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. O apóstolo Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não devia permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. O apóstolo cita 3 razões porque a igreja deve disciplinar um membro culpado. Número 1, para o bem do culpado. A exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. 2, por amor à pureza da igreja. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. 3, para o bem do mundo. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Quem abuse da mulher de seu pai. Qual foi o pecado exato? Aqui não está claro. O apóstolo Paulo, ao referir-se à mulher do pai daquele transgressor, provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual deste com sua madrasta. O apóstolo Paulo ficou pasmado e horrorizado, porque a igreja estava tolerando semelhante imoralidade em seu meio. Ele sabe que isso é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. A permissividade dos coríntios é semelhante à de muitas congregações da atualidade, dentre os membros, inclusive o adultério e todas as formas de fornicação, as intimidades pré-conjugais, especialmente entre a juventude da igreja, não somente são toleradas, mas às vezes até mesmo justificadas, alegando-se amor e compromisso mútuo. Poucos dirigentes falam abertamente da prática do namoro imoral entre a juventude, como faziam os líderes da igreja de Corintos. Os tais não lamentam o fato da corrupção do povo de Deus, que se torna cada vez mais semelhante ao mundo. Esses dirigentes, na sua autocomplacência, permitem o pecado, porque conforme alegam, vivemos em tempos modernos
e não devemos ser vistos como juízes. Verso 5: seja entregue a Satanás. Isso significa a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregá-la ao domínio de Satanás, expondo-a às influências destrutivas do pecado e demoníacas. Tal disciplina tem dois propósitos. Primeiro, que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e seja finalmente salvo. 2. Que a igreja livre-se do fermento velho e das influências pecaminosas, para assim tornar-se o pão novo da sinceridade e da verdade. A mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje, ao procurar salvar quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Capítulo 6, verso 1. Ira, ou seja, irá a juízo perante os injustos. Quando ocorrem disputas banais entre os irmãos, isso deve ser julgado na igreja e não na justiça secular. Cuidado com o litígio. A igreja deve julgar entre aquilo que é certo ou errado, dar seu veredito e disciplinar o culpado, se necessário for. Isso não significa que o cristão não possa ir à justiça em casos graves, ligados a incrédulos. O apóstolo Paulo está dizendo tampouco que a igreja deve permitir que seus membros abusem ou maltratem ilicitamente os inocentes, como viúvas, crianças ou indefesos. O apóstolo Paulo fala de questões em que é difícil determinar quem tem razão. Casos pecaminosos ostensivos não devem ser tolerados, mas tratados de conformidade com a palavra de Deus. A sensualidade é condenada. Verso 12. Todas as coisas me são lícitas. Era a máxima teológica adotada pelos coríntios para justificar seu comportamento. Paulo afirmou que sua própria doutrina de liberdade cristã. Entretanto, os coríntios precisavam entender que o lícito de qualquer comportamento adotado era qualificado por sua conveniência. Liberdade de ação que agrada a si mesmo não é realmente liberdade. É a mais traiçoeira forma de escravidão. Verso 18. Fugir da prostituição. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus, mais do que qualquer outro ato pecaminoso. Profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo admoesta fugir da imoralidade sexual. O uso do tempo presente aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Verso 19. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se somos cristãos,
Nosso corpo é morada pessoal do Espírito Santo, onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando que lhe pertencemos, porque Ele habita em nós e pertencemos a Deus. Nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal proveniente da imoralidade nos pensamentos, desejos, atos, filmes, livros e revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo. Como estamos vivendo a nossa vida? A igreja de Corinto não fazia distinção entre santidade e impureza. Havia todo tipo de maldade e pecado naquela igreja. Uma igreja que tinha sabedoria, era rica em dons, mas aplicava mal. Havia litígio, adultério. E o apóstolo Paulo, ao ser informado, ele vai enviar esta primeira epístola, repreendendo toda forma de pecado na igreja. A igreja precisa se conscientizar que Deus é santo e Ele requer uma noiva pura, uma noiva santa, não de qualquer jeito. Por isso ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal se contaminar, não presta para nada. Como está a nossa vida? Como está o nosso ministério? Como está a nossa congregação? Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus maravilhoso, não há Deus como Tu, ó Pai. A Tua palavra é fiel e é verdadeira. E ela diz, ó Pai, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de bem e não de mal, para fazer o fim que esperais. Então ireis, invocareis a mim e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu Deus querido, meu Deus amado, aí está, meu Pai, a explanação da Tua palavra, uma palavra pura, Pai, uma palavra poderosa, Pai, que liberta, que salva, que transforma todos aqueles, meu Pai, que desejam ser libertos, meu Pai. Eu quero apresentar a Tua igreja, Pai. Continua levantando arautos, pregadores, meu Pai, que venham pregar a palavra com verdade. Em Jeremias 3,15 o Senhor diz, Pai, que nos últimos tempos levantará uma geração de pregadores, meu Pai, homens cheios do Teu Espírito Santo, que vai pregar na autoridade do Teu Espírito Santo, ó Pai, e todos Te conhecerão, meu Senhor, e saberão que Tu é Deus, ó Pai. Por isso eu Te peço, Senhor, desperta a Tua igreja, liberta o Teu povo, faz uma limpeza no meio dos Teus filhos, ó Pai, e assopra com Teu Espírito Santo o sopro do avivamento, o sopro do despertamento. Oh Pai amado, realiza uma grande obra no meio dos Teus filhos, ó Pai. Levanta profetas e profetizas, meu Senhor, para serem instrumentos usados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, porque a Tua palavra diz que não acontece nada que o Senhor não revela antes para os Teus filhos profetas, Pai. Por isso eu Te glorifico, ó Pai, e já Te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir a você que ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição, ative o sininho para receber todas as mensagens e compartilha com os grupos, compartilha pelo menos com 10 pessoas, para que também outras pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família,
Que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes. Em o nome de Jesus. Amém.